Alguma vez você já ficou perdido em relação às suas anotações? Como esse aqui é um canal de tecnologia, vamos trazer mais para o nosso mundo. Vamos trazer mais para o nosso mundo. Imagine que você tem que entregar uma visualização, um dashboard, um relatório para o seu gerente e vocês não têm um repositório centralizado. Você vai ter que trabalhar em cima de uma planilha e ali em cima daquela planilha você vai criar o seu dashboard, sua visualização. Imagine ainda que essa planilha não está compartilhada da devida maneira. E aí o seu colega fez uma modificação nessa planilha, você não sabe, e aí você cria essa visualização, entrega para o seu gerente esse dashboard, e aí quando ele visualiza, ele vai perceber que os dados estão errados, e se ele souber, ele vai te responsabilizar por conta disso, porque você não está apresentando uma verdade ali, você não está apresentando a realidade da empresa. Mas imagine ainda que vocês não soubessem, nem você nem o seu gerente, a realidade dos dados. Vocês poderiam tomar uma decisão para a sua empresa, colocar ela em risco por não saberem que os dados estão incorretos. Tomaram uma decisão importante em cima de dados errados. Bom, é para isso que existe a camada semântica. O que é a camada semântica? A camada semântica é nada mais, nada menos do que uma camada de abstração. Essa camada de abstração dos negócios, ela te possibilita centralizar definições de objetos. Vale ressaltar que os seus dados não são armazenados no Strategy e aí vai continuar sendo, os dados vão continuar sendo puxados de onde eles são puxados, mas a representação deles estão localizados ali na camada semântica. Ok, então o que isso significa? Com a camada semântica você vai ter a definição dos seus atributos, das suas métricas, dos seus indicadores, e aí quando você fizer uma modificação ali nela, na camada semântica, todos os dados vão ser refletidos para onde eles estão sendo utilizados, né? Toda essa modificação vai ser espalhada para onde está sendo utilizada. Então, se você tem um dashboard e o seu colega tem um dashboard e você realiza uma modificação, por exemplo, na fórmula de um indicador, essa modificação vai ser refletida em todos os objetos que aquele indicador está sendo utilizado. Isso já resolve o problema. Aqui nós temos o consumo de uma versão única da verdade. Então não importa se você ou seu colega fez essa modificação, na hora que a apresentação for dada ao gerente, vai estar apresentando uma versão única da verdade. Além de que, na camada semântica, você tem a possibilidade da camada de segurança. Então, você pode dizer quem consegue consumir o quê, quem consegue acessar esse dashboard, quem consegue utilizar essa métrica, tudo isso na camada semântica. E o que isso te proporciona? Além de mais governança e segurança, isso te proporciona um fator anti-vendor lock-in. Então, não importa de onde seus dados estão sendo puxados, porque a representação deles está na camada semântica. Então, se você puxa de um banco de dados A e você vai para um B, não importa, porque ele é a representação. Os dados não estão armazenados ali, certo? Mas não para por aí. A estratégia imaginou o seguinte: por que eu não crio uma camada semântica que a modelagem dela é auxiliada por inteligência artificial e ela pode ser universal, e ela pode ser consumida por outras aplicações, incluindo outras plataformas de BI? Por que não? Bom, não tinha motivo para não fazê-lo, então a Strategy fez. E agora nós temos o Mosaic, que saiu agora em 2025. O Mosaic, ele tem tudo isso que eu acabei de falar. É a camada semântica, mas aí a modelagem dela vai ser assistida por inteligência artificial, que acelera muito mais o seu trabalho. Vamos dar uma olhada. Estamos no Library e agora nós vamos criar um modelo. Aperto no mais, seleciono o modelo e ali vai aparecer toda a interface. Como é uma demonstração, vou selecionar somente alguns arquivos CSV e aí vou importá-los para o Mosaic. Depois eu adiciono todas as tabelas que eu realmente quero utilizar e aí ele vai carregar. Quando ele carregar, eu aperto em continuar. Apertei em continuar e aí ele vai dar uma varredura nos meus dados, vai identificar o que tem lá que pode ser melhorado. Por exemplo, duplicatas e células em branco e dados em branco. Dependendo do contexto, eu posso adicionar o que eu quiser. Como esse aqui é um dado e-commerce, eu modifico os arquivos em branco e coloco ou sem comentários, porque é uma review, ou coloco sem informações, porque não há informações sobre o produto. Eu posso ir aceitando e declinando o que eu quero e o que eu não quero, e aí
eu posso modificar e colocar o que eu quiser na parte em branco, os dados faltantes. Isso aqui é na parte de preparação, mas na parte de modelagem ele vai me recomendar o que eu posso fazer com meus objetos, como atributos. Vamos dar uma olhada também. Clico na parte de modelagem, vejo que ele me recomendou um atributo multiformulário. Eu gostei e vou aceitar. O que eu não quero, eu recuso. Certo. Agora eu vou na parte de hierarquia, vou identificar tudo que foi feito, todo o relacionamento entre os atributos e toda a hierarquização também. Vejo o relacionamento existente entre as tabelas e vocês podem perceber que todo o trabalho que eu tive foi somente de aceitar e recusar as sugestões e de importar os meus dados. Fora isso, tudo foi feito por inteligência artificial. Agora eu vou salvar o meu modelo e depois que eu salvá-lo eu vou poder publicar. Vou dar um nome para ele e aí depois eu vou selecionar a pasta em que eu quero que ele fique salvo. Depois que eu salvar, eu vou e publico. Aperto em publicar, ele vai dar uma carregada, vai pegar tudo que eu atualizei, todas as modificações que eu fiz, e quando tudo isso estiver carregado, eu vou poder utilizar e criar uma análise. Certo. Aperto concluído, saio. E agora eu vou criar um dashboard, um painel. Vou selecionar o meu conjunto de dados que eu acabei de utilizar, que eu acabei de criar, no caso, o meu modelo, o e-commerce Brasil. Aperto criar. E aqui vem um pulo do gato. Ao invés de eu criar tudo do zero, eu vou utilizar a inteligência artificial para me auxiliar aqui também. Seleciono uma sugestão. Ele vai carregar e vai criar uma página de análise inteira do zero. Pronto. Essa página aí, ela é totalmente interativa, então se eu quiser deletar alguma visualização eu posso, e se eu quiser modificar alguma coisa eu posso. Agora, só para complementar minha análise, vou fazer uma pergunta. Pergunto qual vendedor possui mais review, e aí, pronto, ele vai me responder ali mesmo. Bom, em menos de 10 minutos, em menos de 5 minutos, levou um pouco mais de tempo, porque eu tinha que explicar o que estava acontecendo, afinal vocês não conhecem a Mosaic. Mas, em questão de 5 minutos, eu tenho uma modelagem da minha camada semântica totalmente pronta para ser consumida. Além disso, eu ainda criei um dashboard, uma visualização do zero com o auxílio da inteligência artificial. Se você quer mais dicas sobre o Mosaic, sobre BI, sobre AI, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e, claro, por favor, deixe o like. Eu sou o Eric e esse é o Eric Insights.